A gente vai voltar agora para o evento em que participa dos supermercadistas. O presidente Bolsonaro está participando e falando neste momento. Vamos ouvir aí o presidente falar. Tinha que ter sido feito há muito tempo, mas estava na mão de um colega, né, de um ex-colega meu, que todo mês ia buscar algo lá. E hoje não falta gente achando que vai recuperar esse espaço. Não vai. Vamos perder tempo. Agradecer as palavras do Tarcísio, um excelente porta-voz, uma memória excepcional, que lembra realmente de tudo que aconteceu no governo desde o início. E eu escolhi o Tarcísio por quê? Porque ele se apresentou como voluntário. Tem uma capacidade enorme, formado na Academia Militar das Agulhas Negras e depois também no Instituto Militar de Engenharia e concursado para 2 vagas apenas na Câmara dos Deputados. Estava lá na Comissão de Transporte. Veio trabalhar e mostrou a que veio. Até perguntei agora há pouco para ele: Tarcísio, se fosse um outro presidente, você seria ministro? Ele falou: não. Capitão, não. Porque a intenção no passado, quando se escolhia ministro, era para acalmar partidos e ganhar voto. E outras coisas mais. Fez um trabalho excepcional. Todos os 10 ministros, na exceção de um, que chama ministro Palaciano, que se desincompatibilizaram para possível disputa eleitoral, os dele, né, foram indicados por eles próprios. Não teve nenhuma negociação, porque se fizer, dá problema. Não tem como, não dá problema. Até eu vejo aqui, não quero falar em nome do partido, mas tem deputados estaduais que teriam que estar conosco. Não estão por quê? Porque tem vínculos no Estado. Nós temos que enfrentar isso daí. Não vim aqui fazer campanha para ninguém, mas é uma realidade que sempre foi uma máxima da política brasileira. Vocês lembram há poucos anos, manchete de jornais: tal partido ganha um ministério, o outro partido perde um ministério. Eu lembro eu estou falando isso para vocês entenderem um pouco de política. Eu lembro de eu parlamentar, 28 anos, uma votação importante, chegava a lista da fidelidade. O que é a lista de fidelidade? Os parlamentares que votavam com o governo, um projeto não republicano, obviamente, e de acordo com a lista de fidelidade, ele ia, junto ao respectivo presidente da República na época, exigir mais isso ou aquilo. Assim era movida a política no Brasil. Por vezes me pergunto, como nós resistimos a tudo isso? A resposta foi dada em 2018. Quem eu era, parlamentares? Eu não era ninguém. Era um desgraçado, um deputado que falava para as paredes. Que respondeu uns 20 processos de cassação, nenhum por corrupção, quase todos por ocupar a tribuna, que resolveu, no final de 2014, depois da reeleição daquela senhora, falar: tem que mudar o Brasil. Como? Se não eu botar o meu na reta. Porque uma reeleição minha estava garantida, até mesmo para o Senado. Fui à luta. Andei pelo Brasil sozinho no primeiro momento. Depois começou a chegar mais gente, como o Onix, que está ali embaixo, entre outros. Uma chegada épica em Manacapuru, coração da Amazônia. Cheguei no barquinho lá, tinha uns 200 no porto. Nós pensamos exatamente a mesma coisa. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? E eles pensaram: o que esse cara está fazendo aqui? Um candidato a presidente chegando sozinho. É para dar risada, pessoal. Mas tem que mudar o Brasil. Usei aquela máxima do João 8,32. Foi indo, andando para os aeroportos, muita gente presente, ninguém noticiava nada a nosso respeito. Chegou setembro, tentaram me tirar de combate com uma facada, mas eu sou imorrível. Além de outros 2 is que eu não vou falar aqui. Veio as eleições.
Tem uma história para contar sobre urna eletrônica, mas não vou tomar o tempo dos senhores aqui agora. Como é que tu chegou? É simples, um dia eu conto. Depois, transição, formar ministério. Como tem gente amiga indicando ministros, secretários, assessores, não aceitei de ninguém. Fomos entrevistando um a um. Compare os nossos ministros com os ministros que nos antecederam. Aqui em cima está o Marcos Pontes. Está o Tarcísio, está o Onix lá embaixo. Está o Paulo Guedes. O antecessor dele tirou férias na cadeia. Entre tantos outros, como Tereza Cristina. Podia citar Damares. Não foi fácil segurar a onda e manter esses nomes lá, por quê? Tive reunião no gabinete. Quantas vezes chegava um parlamentar gordinho lá, nada contra os gordinhos, né? Olha, se não arranjar esse ministério, não entra em pauta nada, nem na Câmara, nem no Senado. É foda trabalhar assim. Não se pensa no Brasil de jeito nenhum. O Brasil que se exploda. Essa é a máxima, quase que uma regra, porque tem muitas exceções por aí, da política brasileira. Como trabalhar num ambiente desse? Eu até digo, estou lá na Palácio da Alvorada, me sinto como um prisioneiro sem tornozeleira eletrônica, mas eu entendo que isso é uma missão. Nós temos que tentar mudar o Brasil. Não temos outra alternativa. O que tentaram nos roubar em 64, tentam nos roubar agora. Lá atrás pelas armas, hoje pelas canetas. Liberdade de expressão. Um dia falaram para mim, olha, e quem levanta uma faixinha de AI-5? Você tem que ter pena desse cara, não é prender esse cara não, tem que ter pena dele. Ele nem sabe o que é AI-5. Aí quem levanta a faixinha, artigo 142. Pergunta para ele, o que é artigo 142? Muita gente não sabe. Assim, quando a esquerdalha me chama de fascista, não sabe o que é ser fascista. Mas eu entendo tudo isso como liberdade de expressão. Até eu desabafei ontem com a imprensa, né? Falei, olha, todo aquele que viu nas manifestações de rua de 7 de setembro ou 1º de maio, como sendo manifestações contra a democracia, atos antidemocráticos, para mim essa pessoa é um psicopata ou imbecil. A liberdade... Bom, a gente acompanhou a fala do presidente Bolsonaro, que participa da abertura da APAS, um tradicional feira de alimentos e bebidas que acontece aqui em São Paulo. Mais cedo a gente ouviu o Tarcísio Gomes de Freitas, que é candidato ao governo do estado, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente vai continuar acompanhando esse evento e voltamos com mais informações daqui a pouco.